Possíveis alterações emocionais na gestação. O que pode acontecer comigo no primeiro trimestre, quando eu penso nos meus fatores físicos e emocionais também? Eu sou Cristiane Silva, psicóloga perinatal, e hoje eu vim falar desse assunto com você. Bom, a gestação, ela passa aí por um período de 3 trimestres, tá? Se a gente for pensar nos 9 meses de gestação, a gente tá falando dos 3 primeiros meses, os 6 primeiros meses, que vai aí formar o segundo trimestre, e os 9 meses, que vai formar o terceiro trimestre, tá? Esse vídeo eu quero trazer para vocês alguns aspectos de alterações emocionais que podem acontecer ao longo do primeiro trimestre, tá? Fica comigo até o final desse vídeo, que com certeza você vai verificar muitas coisas que talvez você esteja vivenciando, tenha até vergonha de falar que está sentindo, e quando eu for passando os dados aqui para você, você vai ver que é normal, é esperado, que muitas mulheres, embora não traz aí, né, abertamente que sentem, a gestação, ela é uma grande montanha-russa. E pelo fato da gente olhar a gestação como algo bonito, romantizado, né, a gestação no sentido de, poxa, vou ser mãe, vou aumentar a minha família, vou dar um neto para o meu pai, né? Um neto para minha mãe, um filho para o meu marido, que às vezes o homem ele tem muito mais esse desejo de ser pai do que a mulher, né? Nós vivemos grandes montanhas russas, né? Muitas oscilações de humor, né? Então eu quero trazer para vocês todos esses pontos do primeiro trimestre para que você se sinta mais acolhida, mais representada e que de fato o que você esteja sentindo, tá? Bom, vamos lá. Como eu estava explicando para vocês, são 3 trimestres que a mulher passa, né? Esse aqui a gente vai destacar o primeiro trimestre. Geralmente, o primeiro trimestre está ali por volta da primeira até a 13ª semana de gestação, tá? Esse é o período que você vai vivenciar o primeiro trimestre de gestação. É muito estranho, porque quando nós estamos, antes de pensar em estar grávida, a gente olha a gestante e pergunta quantos meses você está. E aí, às vezes, a gestante para um pouco para pensar, né? Quantos meses ela tá. Porque, de fato, né, para nós, gestante, a gente passa a contar a vida de uma maneira diferente. A gente passa a contar a partir da semana, né? Então, primeira semana, segunda semana, terceira semana e assim sucessivamente. Aí sempre tem, né, aquele dia da semana que vai virar a próxima semana e a gente vai contando, né? Geralmente ali por volta de pouquinho tempo antes, né, do bebê nascer, a mulher fala, o meu bebê nasceu de 37 semanas e 3 dias. Então, a gente é muito específicos na semana, né? E muitas vezes também o pai, ele olha, né, e ele sabe qual é a semana, ele sabe qual é o mês que representa, mas de fato vira aí uma grande confusão por parte de muitas pessoas, tá? Bom, quando a gente vai falar aí do primeiro trimestre, que a gente tá falando da primeira, né, até a 13ª semana, a gente tá falando do primeiro, segundo e terceiro mês da mulher, tá? É um momento em que, de fato, a mulher traz ali a consciência, através também de exame clínico, tá? Que ela está grávida, através de um exame de urina, ou aquele exame do beta-HCG, que é aquele exame de sangue, hoje em dia até as farmácias já passaram a fazer. Antigamente nós precisávamos primeiro passar no médico, pegar uma guia de autorização para chegar até o laboratório e conseguir fazer o exame e passar ali um tempo, né, até o resultado sair para a gente entender se aquele hormônio, né, o beta-HCG, se ele estava elevado no nosso organismo, e isso indicava a gestação, tá? Hoje em dia, com a modernidade, o avanço, né, do mundo moderno, a gente consegue esse exame através da própria farmácia, a gente não precisa mais esperar passar por um ginecologista para fazer esse exame de sangue, tá? Bom,
Mas antes de pegar esse exame de sangue, na maioria das vezes, a gente consegue perceber através de algumas alterações no nosso corpo, né? Ou até mesmo antes, né? Eu costumo dizer que primeiro nós geramos no nosso psíquico aí, né? No nosso psicológico a gestação, para depois a gente de fato começar a gerar aí no nosso corpo, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que algumas mulheres, elas começam a sentir a gestação antes mesmo de pegar o positivo, de fazer o exame de urina ou o exame de sangue, tá? Como que se dá tudo isso? Geralmente a mulher tem alguma sensação estranha no seu corpo. Eu vou dar um exemplo aqui da minha gestação. Minha primeira gestação, eu queria muito ser mãe. Eu passei, foi planejado o meu primeiro filho, muito desejado. Eu passei ali um período de 5 meses entre o estar e não estar grávida. Por que eu falo estar e não estar grávida? Porque é um período que a gente começa a fazer alguns exames, né? Vem ali 1, 2 dias, 3 dias de atraso de menstruação e a gente corre e faz um exame e o exame dá negativo, né? Então tem que esperar o próximo mês para a gente poder tentar novamente e assim sucessivamente. É um misto, né, de expectativa, frustração, a realidade, a aceitação. A gente vai passando por várias situações, né, nesse período, até de fato chegar ao positivo, né? Mas um pouquinho antes disso, eu tinha sonhado que eu estava grávida de um menino, né? Na verdade, eu não estava nem grávida, o bebê já tinha nascido, né? Era um menino e eu conseguia ver exatamente o formato, né, do menino. E aí eu acordei, né, de manhã e eu lembro como se fosse hoje, eu falando, né, pro pai do bebê que eu tinha sonhado e eu achava que eu estava grávida. E aí, como nós estávamos juntos ali, né, na expectativa dos positivos e do negativo, ele ficou meio receoso com a notícia, porque ele falou: ah, será que de fato ela tá sentindo, ou é esse desejo de ter filho que tá fazendo ela pensar dessa maneira? Mas também, para minha grande surpresa, ele também havia sonhado com um menino. O sonho dele foi diferente, mas ali a gente conseguiu já começar a conectar uma possível gestação, tá? Não quer dizer que todos os sonhos, tá? Todas as mulheres sonham, todas as mulheres têm alguns sinais antes. Não, tá? Isso não é a realidade de muitas. Tem mulheres que não tem nem o atraso da menstruação. Então acaba descobrindo a gestação aí ainda de forma mais tardia, principalmente quando não está sentindo ali, não está conectada com o seu corpo. Às vezes no automático do trabalho, às vezes no automático das tarefas diárias. Então a mulher acaba não se dando conta do seu corpo e automaticamente vai, né, simplesmente acontecendo, fluindo e achando que tá tudo bem. E em algumas vezes ela pode estar grávida, tá? Mas como eu sempre gosto de trazer para vocês, a gestação ela é diferente para cada mulher, mas ela vai ter alguns aspectos que vão ser semelhantes, né? Nós temos muitos estudos científicos que vai comparar ali uma amostra de umas mulheres e aí dentro dessa amostra dessas mulheres vai tirar qual foi o dado mais semelhante entre elas que apresentou e se torna aí um fator que pode acontecer com outras mulheres. Então é comum acontecer na gestação determinado tipo de situação. Essa que eu tô trazendo para vocês é uma situação comum que pode acontecer, que é a mulher começar a sentir através de outras formas, antes mesmo do exame clínico ou do atraso da menstruação, que ela está grávida, tá? Então teve esse episódio. Na minha segunda gestação, eu não tomava mais anticoncepcional, então no mês que eu decidi engravidar, eu consegui engravidar no primeiro mês e foi muito engraçado porque eu tava me sentindo estranha, não tinha atraso de menstruação e eu estava com vontade, e aí eu vou falar um pouquinho mais à frente para vocês, que é uma característica muito comum do primeiro trimestre, né, ter vontades, desejos, e eu tive vontade de comer uma salada de repolho e um filé de frango. E nisso eu pensei, bom,
né? Que estranho, e com muito limão, né? E eu falei, que estranho, né? Esse desejo, essa vontade. Mas enfim, também sempre passei por processos de emagrecimento, então na realidade eu pensei, bom, que bom, né? Não é, vou conseguir aí continuar minha dieta sem problemas nenhum. Mas não prestei muita atenção no que estava acontecendo, tá? Numa outra vez eu comi ali uma carne diferente e me senti estranha, né? Com uma dor no estômago. Pensei, bom, será que eu já estou grávida? Pensei comigo. E naquela mesma semana eu acordei e pedi para tomar um café na padaria. Eu falei, nossa, que vontade de tomar um suco de manga bem consistente. E aí o meu marido falou, nossa, mas suco de manga veio assim na mente? Eu falei, sim, eu estou grávida. Ali eu já entendia, né? A segunda gestação, ela nos dá ainda mais uma percepção diferente. Juntei ali os fatores que já tinham acontecido, né? E associei tudo, falei, eu acho que eu estou grávida, né? E aí o exame de sangue a gente fez logo posteriormente, e o de urina também, e deu positivo. Então, veja, mesmo antes, né, dos sintomas, sintomas não, mesmo antes dos exames ou um atraso de menstruação, a mulher já pode sentir que está grávida. É um fator bem comum que acontece no primeiro trimestre da gestação. Mas como eu disse para vocês, tem mulheres que não têm essa percepção, né, do corpo, não está conectada no corpo por alguma razão, tá? Isso é bem comum acontecer. Tem algumas mulheres que descobrem a gestação, por exemplo, quando está se preparando para fazer uma cirurgia. Então, já teve casos em que a mulher vai fazer uma abdominoplastia, que é aquela retirada, né, de gordura do abdômen, de pele do abdômen. Então, a mulher quer ali voltar, às vezes ela já passou por uma, duas gestações, e aí ela quer voltar a se sentir como era antes, porque a gente sabe que o corpo tem muitas transformações, né? Infelizmente, eu digo que são as marcas da vida, né? Que a gente também precisa trazer um pouco mais de aceitação com o nosso corpo, tá? Mas tá tudo bem também querer melhorar, né? Querer trazer outros aspectos, outros olhares, né? Para nós mesmos, para que a gente possa se sentir bem com a nossa autoestima, né? E aí, a mulher ali no processo de exame, ela percebe, né? O médico fala, olha, vamos fazer o beta, né? O beta-HCG, que é aquele exame de sangue que constata ali o hormônio da gravidez, né? E ela fala, não, doutor, tenho certeza que tá tudo bem, a minha menstruação tá em dia e tenho certeza que eu não estou grávida, mas vou fazer por desencargo. E aí ela percebe que está grávida, tá? Tem casos que são ainda mais inusitados, onde a mulher já não fez ou fez o exame, deu um negativo naquele momento, mas no momento da cirurgia, seja ela qual for, descobre ali a gestação, tá? É muito comum acontecer em mulheres que estão para fazer a cirurgia bariátrica, tá? Hoje os médicos pedem o exame, tá? Mas pode acontecer também de no momento ali, né, da cirurgia acabar descobrindo a gestação ou posteriormente, depois da cirurgia, descobrir a gestação, tá? Tem mulher que ainda tá ali no processo da fase da dieta mais líquida, mais restritiva e descobre a gestação que tinha acontecido, né, antes mesmo de fazer a cirurgia. Então perceba, né? Nem sempre a mulher vai estar totalmente ligada com esse corpo para verificar e analisar possíveis alterações que possam indicar a gestação dela, tá? Isso também é muito comum. Nesse período do primeiro trimestre, a mulher vai passar ali por uma grande ambivalência de sentimento. Ambivalência, o que se trata isso, né? A ambivalência é essa oscilação, esse lado oposto, né, dos sentimentos. Ao mesmo tempo que eu quero muito, eu desejo muito, a partir do momento que eu tenho um positivo, falo, será que eu quero? Será que está na hora de eu ser mãe? Será que isso não vai atrapalhar em algum momento? Eu acho que eu não quero essa gestação. E aí a gente começa a vivenciar isso em grandes períodos de euforia e ao mesmo tempo a gente começa a pensar naquele outro lado como se não quisesse a gestação, tá?
Esse é um sentimento muito comum, que traz culpa para a mulher entra num lugar de culpa, porque para ela, né, o que a sociedade, o que as mídias sociais vendem é que a gestação é algo maravilhoso e que a mulher, a partir do momento em que ela tem o positivo, ela está plenamente feliz. Só que isso, na realidade, é uma grande fantasia, né? Porque a maioria das mulheres, elas vão ter essa ambivalência de sentimento, tá? Nossa, Cris, mas mesmo sendo uma gestação planejada e desejada, sim. Porque não é sobre rejeitar o bebê, por exemplo. É sobre ter medo do que vier, do que vai vir a partir de agora, né? Como é que eu vou ser mãe? Será que eu vou dar conta desse novo papel social? Será que eu vou conseguir ser suficiente para o meu filho? O que eu preciso mudar? Muitas mães chegam aqui no consultório a partir do primeiro trimestre e falam: eu estou grávida e eu não sei o que fazer. E a primeira pessoa que eu pensei em falar foi você, porque vê dentro da clínica um espaço livre de julgamentos e ela pode expressar, ela pode falar o que significa para ela estar grávida, ser mãe, mesmo querendo essa gestação. Então, não tem uma mulher que não tenha os dois lados, tá? Tanto da rejeição quanto do querer, né? Do desejo de ser mãe. É lógico, em algumas mulheres vai prevalecer muito mais o desejo do que a rejeição, mas um sempre vai estar ali caminhando com o outro nesse primeiro trimestre, porque na verdade a gente está ali ajustando, né, o acontecido. Perceba que as reações, quando a gente percebe ali alguns casais que acabam trazendo pra gente a reação, a minha reação quando eu estou grávida, quando eu descobri que eu estava grávida, né? A reação do meu marido é uma reação de espanto, né? Uma reação de, poxa, eu tô feliz, mas e agora, né? O que eu faço? Eu tô grávida, e agora? O que eu faço, né? E a gente não sabe nem por onde começar. Então, no primeiro momento, a gente vai pensar, né, em marcar um ginecologista obstétrico, né? Para conhecer se a gente ainda não tem esse ginecologista. A gente vai atrás de um, vamos procurar algumas referências, mas é um período também muito ali de familiar, né? Ou fica entre a mãe e o pai, né, o casal grávido, ou às vezes passa um pouquinho para alguém da família, mas ainda não consegue, né, por conta de algumas crenças que nós temos e alguns fatos também que podem acontecer aí no primeiro trimestre, a gente tem essa restrição de contar para todo mundo. Então, a primeira coisa que a gente faz é começar a pesquisar um médico para saber como fazer e o que fazer a partir dali, tá? Quando a gente encontra um médico, parece que a ficha vai caindo, porque aí vem a bateria de exames que é necessário a gente fazer, vem a própria ultrassom, né, pra gente poder pela primeira vez ouvir o coração do bebê, ver se está tudo bem. Ali por volta das 7 semanas já é possível ouvir o coração do bebê, tá? Então, a gente começa a entrar nesse novo acontecimento, nessa nova jornada que tá para acontecer, tá? E aí que a ficha vai caindo, e a essa ambivalência de sentimento, esses lados opostos de sentimento, vai prevalecendo mais a parte que o casal ali já estava planejando, por exemplo, que era ter o bebê. E se a mulher, por exemplo, tiver vivendo uma situação totalmente diferente, né? Vamos imaginar aqui uma mulher que está prestes a ser promovida para no seu trabalho. Ela fez todo um processo ali seletivo, ela conseguiu passar na primeira, segunda e terceira etapa, por exemplo, e estou grávida. Isso para ela é um impacto muito intenso, porque como que ela vai falar para o novo chefe que está grávida? E aí ela fica pensando que vai perder o seu espaço, que a vida profissional ela vai ser diferente. Então ela vai tentando ali, mesmo com os sintomas da gestação,
que não, a gente não consegue tirar, né? Algumas mulheres sentem muita sonolência, náuseas, vômitos, então a gente não consegue. Às vezes a gente precisa desse afastamento do trabalho e ela não quer ter esse afastamento do trabalho porque está ali em jogo a vida profissional dela. Então, tudo isso vai levando ela para esse lugar de não aceitação da gestação. Então, é difícil assimilar tudo isso nesse período em que a gente estava com a nossa vida totalmente voltada ao contrário, né? O contrário de ser mãe, mas sim ser uma profissional, né, bem-sucedida, ou uma profissional diferente do que eu estava acostumada até aquele momento. Tem alguns casos que a gente percebe até mulheres que retornaram de licença maternidade, estavam ali, né, ainda no meio do furacão do puerpério, que é até os 2 anos, o puerpério emocional, e a mulher volta para o trabalho e ela começa ali a fazer uma certa expectativa, porque os 9 meses de gestação, a mulher dentro do âmbito profissional, ela não tem muita perspectiva de crescimento, de evolução. Ela fica ali focada entre cuidar da gestação e conseguir executar ali o seu trabalho de uma maneira, né, de excelência que seja, tá? E aí, o que que acontece? Nesse período, ela tá totalmente voltada, quando ela volta de licença maternidade, ela tá totalmente voltada a fazer algo para se destacar profissionalmente. E às vezes acontece uma nova gestação nesse período. Então, às vezes o bebê tá próximo de fazer 1 ano e ela descobre uma nova gestação. Como que ela vai ter essa aceitação? É difícil ela pensar que nesse momento ela vai precisar novamente deixar a vida dela de lado, se anular novamente para viver uma gestação, né? Porque o período de gestação é um período que você precisa cuidar de uma outra pessoa que está sendo gerada em você. Então, muitas vezes, a gente vai se colocar no segundo plano, tá? E isso não é algo negativo, é algo positivo, tá? A gente precisa, em certos momentos, nos colocar no segundo plano, né, para suprir as necessidades do nosso bebê que está sendo gerado, tá? Isso é bem comum acontecer. A gravidez, ele é um processo muito complexo de perdas e ganhos, por isso que vem essa ambivalência de sentimento, esses lados opostos de sentimento, tá? Então, é um processo que a gente precisa internalizar, que a gente precisa ali ajustar, para que a gente de fato consiga vivenciar tudo isso, tá? E fazer prevalecer a parte da aceitação, né? A parte do querer ser mãe, do querer estar grávida. Isso é muito comum acontecer em outros momentos da nossa vida, né? Se a gente for parar aqui para pensar numa academia, por exemplo, a gente gosta e não gosta do exercício, né? A gente gosta ali do prazer que o exercício traz, do resultado que ele traz, mas às vezes a gente não quer ir até lá, né? Então veja que a ambivalência de sentimentos ela acontece em vários momentos da nossa vida. Em alguns momentos nós gostamos e em outros momentos a gente não gosta, tá? A gestação ela não é diferente. A gente tem os momentos que a gente quer muito, tá muito feliz e tem momentos que a gente passa por essa confusão de sentimentos e pensa, não era o momento, né? Nesse momento eu vou impactar a minha vida, eu vou ficar diferente, não era isso que eu esperava para mim. Bom, a gente percebeu até aqui que tem muitos sentimentos complexos e confusos nesse primeiro trimestre. Bom, devido a poucas alterações que acontecem no corpo no primeiro trimestre, a mulher às vezes fica na dúvida: será que eu estou grávida mesmo? Será que de fato está acontecendo e eu estou vivendo um sonho? Sabe aquela famosa história, a ficha ainda não caiu? É o que acontece no primeiro trimestre. Porque embora a gente tenha alguns sintomas, né, que venham a acontecer no primeiro trimestre, não são para todas as mulheres, algumas mulheres não têm esses sintomas, tá? Mas a grande maioria tem esses sintomas. Mas até chegar esses sintomas, você começar a manifestar esses sintomas, você acaba passando por um processo de estranhamento. Será que eu estou grávida mesmo? Então, agora tem algumas rotinas que você
continua fazendo porque fala, não tô sentindo nada, tá tudo bem comigo. Às vezes parece que eu nem estou grávida. A gente fala muito isso, né? Os sintomas mais comuns aí do primeiro trimestre é uma alta sonolência, né? A gente tem muito sono, muito sono. É muito interessante porque parece que o corpo ele vai começar a se preparar para essa dinâmica que vai acontecer no seu corpo, né? Esse gasto de energia que a gente vai ter a partir de agora, tanto na gestação como no pós-parto, tá? Porque ali no pós-parto a gente também tem a questão da amamentação, dos cuidados, que a gente vai demandando uma energia muito grande ali, tá? Não que uma coisa compense a outra. Sabe aquela história? Ai, aproveite para dormir, porque quando o bebê nascer você não vai dormir. Não é possível acumular sono, né? Mas que a gente possa passar uma gestação mais tranquila, se puder, se for uma mãe de primeira viagem e tiver essa oportunidade, aproveite para descansar um pouquinho. É importante para que você possa passar esse período com menos ansiedade, né, com mais intensidade, tá? De vivências corporais que eu falo. O primeiro trimestre, ele é regado de muita ansiedade, tá? Muita ansiedade mesmo. Por quê? A gente tá vivendo ali o medo do aborto espontâneo, que é muito comum acontecer nesse primeiro trimestre, né? Até a 12ª semana. Então, enquanto não passa essas 13 semanas, essas 12 semanas, a gente fica vivendo aquela angústia, né? Aquele período de que parece que não passa. Nós não conseguimos falar para todo mundo, né, que estamos grávidos, porque a gente tem medo de perder e aí ter que justificar essa perda, que às vezes dói bastante, né? A grande maioria das vezes dói bastante uma perda espontânea, porque a gente tá indo, né, deixando ir embora um sonho, né, um futuro, e não deixando, porque não tá ali, né, no nosso controle da realidade. Mas a gente passa ali por uma grande ausência de sentimentos quando isso acontece, tá? Então, é um período que é extremamente sensível. Ao mesmo tempo que eu não tenho ainda os sintomas, né? Os sintomas não, a visualização que eu estou grávida, eu não consigo ainda olhar minha barriga e ver ali uma barriga grande, um movimento de um bebê, né? Eu tenho positivo, sei que estou grávida, começo a sentir ali um sintoma diferente, mas eu ainda não tenho a validação visual, né, que eu estou grávida. Isso causa uma certa estranheza, causa certos medos, angústias, ficar muito tempo nauseadas, então acordar de manhã, né, só o fato de escovar os dentes para a mulher já é muito difícil, porque vem aquela vontade de colocar tudo para fora. Isso pode levar a mulher também a ter uma irritabilidade, a ficar mais retraída, a querer ficar mais quietinha, né? Não falar muito sobre o assunto. Por quê? Esses sintomas, eles são bem desconfortantes e às vezes, por conta deles, a gente não consegue ter uma satisfação plena na gestação. A gente começa a falar, ai, eu não aguento mais vomitar, não vejo a hora de passar lá o tempo que eu não vou mais vomitar. E eu não sei qual é esse tempo, porque vai variar de mulheres para mulheres, né? Geralmente ali no segundo trimestre a gente já tem uma queda desses sintomas de náuseas e vômitos, mas para algumas mulheres vai até o final da gestação, né? Então a gente não sabe de fato quando isso vai passar pra gente, então acaba sendo mais difícil aí esse período de primeiro trimestre, tá? Algumas mamães, elas me perguntam, né? Quando que eu devo contar sobre a gestação? Eu não vejo a hora de contar da gestação, mas eu tenho medo que alguma coisa possa acontecer, tá? Na minha visão clínica, eu costumo dizer que a gestação, ele é um momento único. Então, todas as formas que você tiver de vivenciar essa gestação é importante. Porque contar ou não contar sobre a sua gestação no primeiro trimestre, ele não vai te garantir que a sua gestação evolua ou não. Então, alguns casais, eu já percebo que no primeiro trimestre já querem fazer
o chamado chá revelação, né? Que faz ali todo um aspecto. E eu super incentivo essa prática, porque é uma maneira de você conseguir celebrar o que está acontecendo. O seu bebê é real. Se você contar para todo mundo ou não e tiver uma perda nesse período do primeiro trimestre, você não vai sofrer mais ou vai sofrer menos. O sofrimento ele vai existir. Então eu vou olhar para isso e vou falar, bom, faz sentido para mim eu contar para todo mundo? Como é que eu vou me sentir? Né? Será que eu quero celebrar com mais gente ou eu consigo esperar? Que tem mulheres que têm aí a necessidade de contar para mais gente, para as pessoas também, porque às vezes não só o pai e a mãe que está esperando aquela gestação, né, o casal, mas às vezes os avós, primeiro o neto, ou uma perspectiva grande, né, de torcida ali para que isso fique grávido logo e você quer contar. Então, olhe, né, observa tudo. Não vai ser contar ou não contar que vai te levar aí a um aborto espontâneo. Então, a gente precisa avaliar o que nos faz bem naquele momento. Uma das alterações muito comuns que acontecem no primeiro trimestre da gestação é, por exemplo, a mulher ter um certo medo de alguns alimentos, né? Então a mulher começa a ter medo de beber um refrigerante, tomar um café, e aí ela começa a se preocupar com algo que possa levar ao abortamento, tá? Isso é de extrema importância porque a gente sabe que tem alguns chás que devem ser evitados, tem algumas situações que precisam ser de fato evitadas, tá? Então é um comportamento positivo, até se a gente for parar para pensar no âmbito mesmo de cuidar desse bebê. É importante também ter um acompanhamento nutricional nesse período para que você possa saber a quantidade adequada, né, que você deve ali se alimentar, como você deve se alimentar, a cada quanto tempo. Na minha gestação, eu tinha muita dificuldade de consumir feijão no primeiro trimestre. E eu lembro de ficar muito preocupada se eu estava deixando de passar alguns nutrientes para o meu bebê. E aí eu consegui conversar, entender que eu poderia, de repente, não comer feijão, mas comer uma couve-flor. Então eu comecei a substituir alguns tipos de alimento que eu tinha costume de comer antes, para começar a comer novos alimentos, tá? Esse primeiro trimestre, por conta das ânsias, né, vômitos, a gente começa também a não querer comer alguns certos alimentos, né? Isso vai nos causando aí preocupação, medo, né, psicologicamente falando, de estar agredindo o bebê de alguma forma, de estar fazendo mal para o bebê de alguma forma. Então é importante que a gente também possa entender o que comer e como comer. É muito interessante que essa questão de vômito, né, e náusea, uma curiosidade aqui, tá? Ela depende da cultura. Então, não é todas as mulheres que sentem, né, náuseas e vômitos. Tem países como a África, por exemplo, que a mulher passa o primeiro trimestre sem ter vômitos, sem ter náuseas, tá? Então, para você ver que também essa parte, ela é cultural do lugar onde a mulher está inserida, essa questão do vômito, né, e das náuseas. É muito estranho pensar, porque é muito hormônio acontecendo, né, quando eu me deparei com essa matéria, eu fiquei pensando, porque parece que é super involuntário essa questão, né, e como não acontece com todo mundo, assim, não acontece com todo mundo, depende muito de outros fatores também, tá? Algumas mulheres também nesse primeiro trimestre, elas acabam optando a não querer fazer atividade física ou ter relações sexuais com medo também de um aborto ou machucar o bebê, tá? Então são comportamentos que a gente precisa de informação para ter interrupção. Então se você já está acostumada a fazer atividade física, pergunte para o seu médico quais são os riscos, né? Se você deve continuar ou não deve continuar, qual é o ritmo. A questão da relação sexual também. Não tenha vergonha de perguntar sobre a relação sexual na gestação. Muitos casais deixam de fazer sexo na gestação por medo de machucar o bebê. A gente precisa conhecer esse novo corpo, como é que se forma esse bebê na barriga
e, né, também continuar levando aí a saúde sexual desse casal, né? Essa união desse casal que também se faz aí devido à relação sexual. Bom, e um dos fatores também que acontece muito no primeiro trimestre é essa sensibilidade que a mulher tem no paladar e no olfato, tá? Isso aí acaba trazendo essas questões dos desejos, desse lugar de querer um pouquinho mais ácido, sabe? Lembra que eu falei, né, sobre a minha experiência na minha segunda gestação, onde eu queria muito comer ali uma salada com muito limão, então a gente começa a ter algumas alterações no paladar. Tem mulheres que não comem determinados alimentos antes da gestação e quando está grávida, elas passam a querer aquele alimento, né? Algumas outras mulheres começam a querer, desejar alimentos estranhos. Por exemplo, na minha gestação, eu desejei comer grama, né? Por conta do cheiro. E aí, tem aí, né, um significado no sentido de um déficit nutricional, né? Então, alguns estudos apontam que esses desejos mais inusitados é algum déficit nutricional que o corpo está precisando, né? E aí a gente acaba tendo o desejo de comer aquele determinado alimento que é fora aí do comum para nossa sociedade, por exemplo. E por fim, a gente também, na maioria das vezes, acaba desenvolvendo um aumento de apetite, tá? Seria uma espécie de proteção desse corpo, tá? Algumas mulheres, de uma forma inconsciente, começam a internalizar que precisam comer por dois, porque agora tá ali gerando um bebê que precisa de nutrientes, e aí começa aí ter um aumento no seu apetite. Muitas transformações, não é mesmo, nesse primeiro trimestre? Eu espero que vocês tenham gostado de todas as informações que eu trouxe, tá? A ideia aqui é que a gente traga o primeiro, segundo e terceiro trimestre, então não perca o próximo vídeo que vamos falar do segundo trimestre da gestação, quais são as alterações emocionais que acontecem nesse período, o que você deve ficar atento, tá? Para que não saia aí do controle, você possa ter uma gestação saudável, que você possa ter uma gestação mais equilibrada, tanto de uma forma física quanto uma forma psicológica. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Quem gostou, curte aqui esse vídeo, compartilha com mais gente, se inscreve no nosso canal para que você consiga aí ter acesso aos nossos vídeos que toda terça e sexta nós estamos colocando aqui no canal, tá bom? E não deixe de deixar o seu comentário. Como é que foi para você? Qual foi aí o alimento que você comeu e que sentiu um desejo estranho, que não é comum? Compartilhe aqui com a gente também se você tiver alguma dúvida. Um grande beijo e até a próxima!